Antes de começarmos, silencie o mundo por um instante. O que você está prestes a ouvir não é apenas um vídeo, é um chamado. Um chamado para ver com os próprios olhos o que sua alma já sentiu, mas não teve coragem de nomear. Aqui, não falaremos sobre pessoas difíceis ou tóxicas de forma rasa. Falaremos de arquétipos sombrios, de máscaras sofisticadas que se escondem sob gestos de afeto, espiritualidade ou amizade. Máscaras que Carl Jung vendou com precisão cirúrgica, não para que você as julgasse, mas para que não fosse destruído por elas. Este conteúdo é um espelho, e espelhos reais não mostram só o rosto, eles revelam feridas, repetições, alianças inconscientes. Talvez você reconheça alguém, perceba, com um nó na garganta, que por anos confiou em quem só sabia te sugar. Ou talvez, com mais coragem ainda, descubra que parte de você também usava essas máscaras para sobreviver. Mas seja qual for sua verdade, Jung nos convida a enfrentá-la, porque não há cura sem confrontação, e não há libertação sem consciência. A maioria das pessoas segue repetindo os mesmos padrões de dor, porque nunca ousaram encarar suas sombras, nem as suas, nem as dos outros. E aqui está o que poucos têm maturidade para ouvir. Pessoas inconscientes não só machucam, elas moldam sua identidade em torno da dor delas. Elas distorcem seu senso de realidade, consomem sua energia vital, te mantêm pequeno para que nunca as confronte. E tudo isso pode estar acontecendo agora em silêncio, debaixo do seu teto, ao lado da sua cama, dentro do seu círculo íntimo. Jung não escreveu para nos entreter, ele escreveu para nos despertar, para que não sejamos devorados pelo que fingimos não ver. Então, cada tipo que você verá aqui não é apenas uma personalidade disfuncional. Há uma estrutura inconsciente operando dentro do psiquismo coletivo mascarada do olfato, sabedoria ou sensibilidade. Se você levar isso a sério, poderá fazer o que poucos fazem, romper com padrões antigos, parar de justificar o injustificável e finalmente se tornar alguém que ninguém manipula, confunde ou consome. Então, agora que você está aqui, escolha seguir anestesiado ou despertar. Mas se escolher a verdade, prepare-se, porque a partir deste ponto, você não poderá mais fingir que não viu. E isso muda tudo. 1. A vítima crônica, ela está sempre sofrendo, sempre foi traída, explorada, injustiçada. É a alma ferida que nunca cicatriza, e no início, você a acolhe com empatia, tenta ajudar, ouve com paciência, oferece presença. Mas algo inquietante começa a surgir. Nada muda, nenhuma cura, nenhum movimento real, apenas repetições, ciclos fechados de dor e lamúria, onde o sofrimento não é um estado passageiro, mas um trono psicológico do qual ela governa sua narrativa. Carl Jung, escreve: as pessoas farão de tudo, por absurdo que pareça, para evitar enfrentar a própria alma. A vítima crônica é o retrato disso. Uma psique que construiu sua identidade em torno da dor, da impotência e da lamentação, porque encarar sua potência real exigiria confronto com a própria sombra, com a raiva, o orgulho, o desejo de controle, o ressentimento. Mas a vítima nunca quer cura. Ela quer permanência, atenção, isenção de responsabilidade. Sua dor não é mais um pedido de ajuda, é uma estratégia de sobrevivência emocional, como dizia Jung, em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Toda forma de vício é ruim, mesmo a da vitimização. E sim, há um vício profundo aqui. Vício em ser cuidado, em ser o centro da narrativa, em nunca ser confrontado. O lado sombrio da vítima crônica raramente é percebido à primeira vista. Sua passividade esconde, com maestria, uma agressividade sutil, uma manipulação silenciosa, uma negação ativa de qualquer responsabilidade por seu próprio sofrimento. E um alerta em tipos psicológicos que a recusem admitir a própria sombra projeta essa escuridão no mundo exterior. Assim, a vítima crônica transforma todos ao seu redor em algozes e ao menor sinal de questionamento. Você deixa de ser amigo e passa a ser o novo agressor. Ela te aprisiona na culpa, porque cada tentativa de resgate se transforma em frustração, cada gesto de empatia vira obrigação. E no fundo, quanto mais você tenta salvá-la, mais afunda com ela em um pântano emocional que não tem fundo porque ela não quer saída, quer permanência, quer ser validada em sua estagnação. Jung escreveu algo devastador em Memórias, Sonhos, Reflexões. O encontro com o eu, inicialmente, o encontro com a própria sombra. E é por isso que a vítima crônica rejeita o autoconhecimento,
ela precisaria reconhecer que parte de seu sofrimento é auto-infligido, que o mundo não a odeia, que seu trauma já virou muleta, mas admitir isso seria abrir mão do poder que a dor lhe oferece. Essa pessoa vai sugar sua energia, distorcer sua percepção, inverter os papéis, vai te tornar coadjuvante de um drama que nunca termina. Vai se apegar ao passado como um troféu, mesmo que isso custe sua própria evolução. Porque, como dizia Jung, não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A vítima crônica não quer ver sua escuridão, e por isso, ela quer que você também permaneça cego. O mais difícil, muitas dessas pessoas são familiares, parceiros, colegas, líderes espirituais, e reconhecer que você não pode salvá-las, que talvez nunca quiseram ser salvas, é um ato de libertação, não de crueldade. É maturidade emocional. E Jung nos lembra, nada tem um efeito psicológico mais forte sobre seu ambiente, e especialmente sobre seus filhos, do que a vida não vivida de um pai. A vítima crônica não vive, sobrevive, e arrasta com ela todos que se aproximam demais. A pergunta final não é como ajudá-la, até quando você aceitará ser destruído pelo sofrimento que não é seu. 2. O iluminado sombrio, ele parece sábio, usa palavras elevadas, fala sobre espiritualidade, energia, consciência, cura missal do alma, cita autores, gurus, mestres antigos. Seus olhos parecem penetrar a alma, mas há algo que incomoda, mesmo que você não saiba exatamente o que. Uma sensação de que por trás da luz há uma sombra não redimida. E é exatamente isso que Carl Jung denunciou com brutal clareza. Quanto maior é a luz, maior é a sombra. O iluminado sombrio é aquele que descobriu na linguagem da espiritualidade uma forma de manipulação sutil. Ele fala de amor, mas não conhece o perdão. Fala de consciência, mas projeta. Fala de cura, mas alimenta o ego. Ele se esconde atrás da luz para não encarar o próprio abismo. E, como dizia Jung em Jung, a maior parte do mal é feita por pessoas que não se percebem como más. Este é o perigo. Ele acredita estar acima do conflito, mas é escravo dele, menos apenas veste melhor. Essas pessoas constroem uma persona espiritual e quanto mais elevadas parecem, mais perigosas se tornam, porque perderam o contato com a própria humanidade. Como advertia Jung em O Eu e o Inconsciente, toda identificação com a persona leva à desintegração da totalidade psíquica. Ao se identificar com o papel do mestre, o iluminado sombrio perde o acesso ao seu eu real. Ele começa a viver em um teatro, e não percebe mais que está representando. Eles falam do vibração baixa como desculpa para excluir, criticar, invalidar qualquer opinião contrária. Se julgam despertos, mas vivem em guerra com tudo que fere sua bolha espiritual. Usam a linguagem da alma, mas não a conhecem por dentro. Suas lições são pregações disfarçadas, porque não aceitam o confronto, menos apenas a reverência. Jung escreveu em Memórias, Sonhos, Reflexões: nenhuma árvore pode crescer até o céu sem que suas raízes toquem o inferno, mas o iluminado sombrio quer florescer sem raízes, quer sabedoria sem dor, quer falar de evolução sem nunca ter visitado o caos. E por isso, sua espiritualidade é artificial, decorativa, sem alma, uma fachada que encanta os ingênuos e aprisiona os vulneráveis. Ele exige admiração, não reciprocidade. Exige escuta, não diálogo. Ele brilha tanto que ofusca não porque é luz, mas porque teme ser visto em sua totalidade. E Jung nos lembra, aquilo que você resiste, persiste. Ao rejeitar sua sombra, o iluminado a fortalece e a projeta em todos os que ousam questioná-lo. Muitas vezes, essa figura é um coach, um terapeuta, um líder espiritual, um mentor, mas também pode ser um amigo, um parente, ou até mesmo você mesmo. E o sinal mais claro disso é o seguinte: quando alguém se acha superior espiritualmente, ele já está cego, porque a verdadeira espiritualidade é humilde, silenciosa e muitas vezes ferida. Como Jung dizia, o conhecimento não basta, é preciso viver o conhecimento. E viver significa também descer ao inferno interior, não apenas contemplar o céu. O iluminado sombrio é perigoso, porque parece inofensivo, mas ele manipula pela culpa, convence pela estética, escraviza pelo discurso. Ele não se impõe com violência, mas com amor. Ele não ataca, mas sugere. E essa sutileza o torna ainda mais letal. Ele sequestra a linguagem da alma para alimentar um ego que acredita estar salvo, e quanto mais acredita nisso, mais perdido está.
Cuidado com quem nunca erra, com quem nunca admite fraqueza, com quem só fala de luz, mas não encara a noite. Porque como Jung nos ensinou, somente aquele que desceu ao seu inferno interior é capaz de sustentar a verdadeira compaixão, e o iluminado sombrio não quer compaixão. Quer veneração, não quer verdade. Quer control, não quer ser inteiro, quer ser perfeito, e a perfeição é a máscara mais bem polida da sombra. 3. O narcisista disfarçado, ele é encantador, atencioso, cuidadoso nos gestos, elogia com precisão cirúrgica, oferece ajuda, conselhos, e está sempre disponível menos no início. Mas por trás da doçura, há uma fome oculta. Ele precisa ser admirado, precisa ser necessário, precisa ser visto como indispensável. O narcisista disfarçado não se exibe como clássico egocêntrico. Ele se infiltra, ele te seduz pela empatia, mas aos poucos, você percebe, tudo gira em torno dele. Carl Jung alertou que o narcisismo não é apenas vaidade, é um sintoma de uma alma que não se reconhece em tipos psicológicos. Ele escreveu: a personalidade que se aliena de sua totalidade perde a conexão com o centro e projeta essa perda nos outros. O narcisista, então, transforma os outros em satélites do seu sol interior despedaçado. Ele cria vínculos não para amar, mas para se abastecer. Seu amor é investimento emocional com retorno esperado. O narcisista disfarçado se apresenta como cuidador, conselheiro, alguém que sabe o que é melhor para você, mas sua generosidade cobra juros. Ele oferece para aprender, acolhe para dominar, e quando você não responde com admiração suficiente, ele se afasta com ressentimento ou passa a te criticar com disfarçada superioridade. Ele pode ser um parceiro, um pai, um chefe, um amigo ou até um líder espiritual. Sua persona é construída com maestria. Jung, em O Eu e o Inconsciente, descreveu essa estrutura. A persona é aquilo que alguém não é, mas que os outros pensam que ele é. O narcisista se apaixona por essa máscara, e quem ousa desmascará-lo se torna seu inimigo. Mas a ferida narcísica vem de longe. Muitas vezes é fruto de abandono emocional na infância, negligência, ou uma vida inteira buscando validação. Ele aprendeu que o amor vem com performance, e agora exige o mesmo do mundo, que todos o aplaudam, que ninguém o confronte, que você se curve ao seu bom coração, mesmo quando ele estiver te sufocando. Esse tipo de manipulação é sutil. Ele não te humilha, mas te convence de que você está errado, que não é grato o suficiente, que não valoriza tudo o que ele fez. Jung escreveu em A Prática da Psicoterapia: a manipulação psicológica é um crime espiritual quando feita com consciência. E o narcisista disfarçado nem sempre tem consciência plena, mas sabe o que está fazendo. Quando usa sua bondade como moeda de controle, ele tem dificuldade real de enxergar o outro como um ser separado. Para ele, as pessoas são extensões emocionais da sua identidade. E se você ousa ter autonomia, ele se ofende. Se você o confronta, ele se vitimiza. E se você o abandona, ele se vinga, não com raiva declarada, mas com afastamento emocional frio e passivo. Essas pessoas confundem cuidado com controle, carinho com dependência, amor com obediência. E é por isso que seus relacionamentos são tóxicos, não porque falta afeto, mas porque sobra possessividade. Ele sufoca enquanto diz que ama. E o mais perigoso, ele convence o mundo de que você é o ingrato, que você é o frio, que você é quem não soube valorizar. E é aí que sua verdadeira sombra aparece escondida atrás do discurso de bondade. Como Jung disse, o encontro com o self exige o colapso da persona, mas o narcisista prefere destruir os outros a descer de seu pedestal. Ele não quer intimidade, quer reflexo, não quer presença, quer reverência. E enquanto ele acreditar que é o bonzinho, jamais verá a dor que causa. Pois o verdadeiro narcisismo espiritual é este, o de quem se acha melhor porque ama demais. Mas amor que sufoca é ego em disfarce, e bondade usada como chantagem é a máscara mais traiçoeira da sombra. 4. O sedutor camaleônico. Ele se molda ao que você precisa. É tudo o que você sonhou. Diz exatamente o que você quer ouvir. Admira suas ideias, compartilha seus valores, se emociona com suas dores. É magnético, misterioso, quase místico, mas não se engane. Ele não está te amando, ele está te lendo. Carl Jung chamou esse tipo de personalidade de psicopata adaptativo,
Alguém que aprendeu a manipular o afeto através da imitação da empatia. Em A Psicologia do Inconsciente, Jung adverte: a capacidade de se adaptar demais, sem um centro verdadeiro, gera um ego camaleônico que se dissolve em cada novo reflexo que encontra. Esse tipo de pessoa não possui uma identidade sólida. Possui um instinto afiado para se moldar ao ambiente emocional. Ele se alimenta da sua carência, da sua busca por conexão, do seu desejo de ser compreendido. E quando você menos percebe, já está enredado. Ele pode parecer sensível, espiritual, evoluído, pode falar sobre alma, energia, cura interior, mas tudo isso é ensaio. Ele é o ator da sua própria fantasia. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio calculado é um instrumento de sedução. Ele te escuta com atenção, não porque se importa, mas porque está estudando. Ele quer saber onde você sangra, para entrar por ali. Em O Eu e o Inconsciente, Jung escreveu: a sombra muitas vezes se manifesta não como escuridão evidente, mas como uma luz sedutora que cega e desarma. O sedutor camaleônico não é violento, não é exigente, ele é perfeito demais. E é isso que o torna perigoso. Quando você se conecta com alguém assim, sente que encontrou uma alma gêmea, mas o que você encontrou foi um reflexo cuidadosamente construído do que você precisava no momento. Ele usa seus próprios traumas como espelho. Ele se conecta à sua dor não para curá-la, mas para se infiltrar nela. Esse tipo de manipulador não levanta suspeitas. Ele não te obriga. Ele te encanta. Ele não te prende. Ele te faz querer ficar. Mas no fundo, há um vazio insaciável. Ele não sabe amar, sabe possuir através do afeto. E quando finalmente conquista o que queria, sua confiança, sua entrega, sua admiração, algo muda. Ele começa a se afastar. Se torna frio, ausente, estranho. A máscara cai sutilmente. E você começa a se perguntar: será que fui eu quem mudou? Jung afirma: símbolos da transformação. Tudo aquilo que é conquistado sem integração interior torna-se um agente de dissolução. O sedutor camaleônico não quer construir, ele quer dominar o imaginário do outro. Ele te atrai não por quem é, mas por quem consegue fingir ser. E ao perceber que você se apaixonou pela ilusão, ele perde o interesse porque o jogo acabou. Essas pessoas têm uma sombra inflada, construída sobre a negação do verdadeiro self. Elas vivem de imagem, de exibição emocional, de simulações de intimidade, e quando são confrontadas com a autenticidade, recuam, porque a verdade é a única coisa que elas não sabem sustentar. Jung disse: ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas por tornar consciente a escuridão. Mas o sedutor camaleônico prefere continuar dançando entre as sombras porque ali ele reina. Ele não quer ser conhecido, ele quer ser projetado. Ele não quer amor que fascine. Ele não se entrega, ele te captura. E se você ousar tirar a máscara dele, ele desaparece. Não por fraqueza, mas porque a ilusão foi quebrada. E ele nunca amou você. Ele apenas amou o controle que a sua carência deu a ele. 5. O crítico disfarçado de mentor, ele entra na sua vida como um mestre, um guia, um mentor que aparentemente vê em você um grande potencial. No início, suas críticas parecem preciosas. Ele corrige, aponta, desafia, diz que quer o seu crescimento. Mas com o tempo, você percebe algo estranho. Você nunca está à altura. Nunca é bom o suficiente. Nunca faz do jeito certo. Carl Jung, em Tipos Psicológicos, alertou sobre esse perfil. Toda função superior tem uma sombra inferior. Onde há sabedoria, pode haver dominação. O crítico disfarçado de mentor não está interessado em sua evolução. Ele está interessado em sua submissão. Ele não quer ver você crescer livre, autônomo, com brilho próprio. Ele quer que você evolua sob sua tutela, sob sua supervisão, sob sua influência. Ele quer ser o espelho onde você mede o próprio valor. Esse tipo de pessoa frequentemente se apresenta como alguém experiente, maduro, iluminado. Pode ter status, reputação, seguidores ou simplesmente um discurso muito bem elaborado. Mas a chave para identificá-lo é simples. Ele nunca celebra genuinamente suas conquistas. Sempre há um mas, sempre há uma ressalva. Sempre há algo que você deveria ter feito melhor. Ele se sente ameaçado pelo seu crescimento e disfarça esse incômodo como preocupação. Ele diz que está te corrigindo para o seu bem, mas o que ele realmente está fazendo é minar sua confiança, sutilmente, lentamente, com toques de pseudo-sabedoria. Jung afirmou, em uma prática de psicoterapia,
A influência não deve ser usada como uma força moldadora, mas como uma presença que desperta o outro para a sua própria essência. Mas o crítico disfarçado quer o oposto. Ele quer moldar você à imagem que ele mesmo projeta. Ele faz isso por meio de comparações veladas com outras pessoas, com versões passadas suas, com padrões inatingíveis. E quanto mais você tenta agradá-lo, mais ele desloca a linha de chegada. Ele nunca diz diretamente que você é insuficiente, mas você sente isso a cada interação, e esse sentimento vai te consumindo por dentro. Essas pessoas têm a sombra inflada da superioridade moral. Elas acreditam que são os únicos que sabem o caminho certo. E por isso, qualquer voz que pense diferente é vista como ignorância, rebeldia ou arrogância. Eles não ensinam, doutrinam, não inspiram, enquadram. Muitos gurus espirituais, coaches, líderes religiosos e até terapeutas se enquadram nesse padrão. Nem sempre por malícia consciente, mas porque estão identificados com a persona do mestre. Como Jung escreveu, é perigoso confundir-se com a imagem de autoridade que os outros projetam em você. O crítico disfarçado de mentor acredita que está te libertando, quando na verdade está te enjaulando dentro de um ideal que só serve ao seu ego. E o mais trágico, às vezes, ele realmente tem conhecimento. Ele realmente tem sabedoria. Mas tudo isso se perde porque a base do seu impulso é controle, não compaixão. A crítica constante gera paralisia. Você deixa de agir por medo de errar, busca aprovação antes de cada passo, e sem perceber, sua autonomia evapora. Você se torna uma extensão da visão dele, um eco da autoridade dele. Mas Jung foi claro. A individuação só acontece quando o indivíduo rompe com os condicionamentos externos e encontra sua própria voz interior. E isso inclui romper com a dependência emocional de falsos mentores, mesmo que eles pareçam sábios, mesmo que falem bonito, mesmo que tenham te ajudado um dia, porque o verdadeiro mestre não quer discípulos eternos. Ele quer te ver partir, te ver voar, te ver discordar com coragem, com clareza, com consciência. Se alguém te humilha em nome da verdade, isso não é sabedoria, é abuso emocional com roupa de iluminação. E toda luz que apaga a tua não é luz, é dominação mascarada de cuidado. 6. O fantasma emocional. Ele se conecta, mas nunca se entrega. Está presente, mas nunca por inteiro. Uma hora parece apaixonado, sensível, envolvido. Na outra, se torna ausente, evasivo, frio. Você sente que algo se quebrou. Distância, silêncio e sumiço. Carl Jung descreveu essas dinâmicas como manifestações da sombra emocional reprimida. No livro vermelho, ele afirmou: aquilo que você rejeita em si mesmo retorna como destino, disfarçado de relações falidas. O fantasma emocional é mestre em criar vínculos ambíguos. Ele dá o mínimo necessário para manter você preso, mas nunca se doa o suficiente para construir algo real. E o mais cruel, ele sabe disso. Ele sente quando você está se apegando e usa essa ligação para ir e vir como bem quiser. Superfácie. Ele pode parecer calmo, profundo, até espiritual. Muitas vezes é alguém que diz estar num processo, trabalhando traumas, precisando de espaço, mas no fundo, o que ele teme não é o amor, é a entrega que o amor exige, é a intimidade emocional, é a vulnerabilidade de se mostrar inteiro. Jung alertava que quando a anima, ou ânimas, estão inconscientes, a pessoa projeta sobre o outro suas fantasias de completude e depois o rejeita. Ao perceber que o outro é real e imperfeito, toda projeção cega. Você não ama o outro, ama a imagem que criou dele. E o fantasma emocional faz isso em loop. Ele idealiza, se aproxima, se encanta. Mas quando o real se manifesta, quando há cobrança, quando há profundidade do dor, ele desaparece. E você fica com um buraco no peito tentando entender onde errou. Mas o erro não é seu. Ele não está fugindo de você. Ele está fugindo de si mesmo. Essas pessoas geralmente carregam feridas antigas não processadas. Abandono, rejeição, críticas excessivas. Desenvolveram o afeto como uma armadilha. Sempre que amaram, foram feridas. Então hoje se aproximam com uma mão e se afastam com a outra. Jung escreveu em Ion: a capacidade de amar exige o reconhecimento da sombra. Só quem aceita sua própria escuridão pode acolher a luz do outro sem destruí-la. Mas o fantasma emocional ainda não reconheceu sua escuridão. Ele ainda tem medo do espelho.
Por isso prefere desaparecer do que permanecer vulnerável. Prefere sumir do que encarar o afeto verdadeiro. Prefere deixar você em pedaços do que correr o risco de ser tocado onde ainda está ferido. Você tenta racionalizar. Talvez ele precise de tempo, mas o tempo não cura o que a coragem evita. E o que falta não é tempo, é presença. Ele diz que se importa, mas não age. Diz que sente, mas não sustenta. E aos poucos, sua autoestima vai derretendo. Você começa a se perguntar se é exigente demais, se está forçando a barra, se é carente. Mas não, você só quer o que é justo, reciprocidade. Só que o fantasma emocional não sabe o que isso significa. Para ele, profundidade é sinônimo de dor. E toda aproximação é um campo minado. A verdade dura é esta: você nunca será suficiente para quem não está emocionalmente disponível. E isso não tem nada a ver com seu valor. Tem a ver com a armadura que ele veste, para não desmoronar. Jung dizia que o amor é uma das forças mais transformadoras da psique. Mas para que ele aconteça, é preciso inteireza. O fantasma emocional ainda vive fragmentado. Ele não está pronto para amar só para rondar. E você não foi feito para ser rondado. Foi feito para ser amado, inteiramente, claramente, presente. O aviso mais profundo, você pode se perguntar: por que essas pessoas existem? E responde com brutalidade: porque nunca encontraram sua sombra. E agora, fazem você carregá-la. Elas não admitem sua própria manipulação, então projetam em você. Não enfrentaram sua sede de controle, então controlam em nome do amor. Não assumiram responsabilidade por sua dor, então te fazem o curador. E se você não enxergar isso, pensará que está sendo punido quando na verdade está sendo espelhado. Você atrai o que não integrou. Se sempre encontra manipuladores, ainda tem medo de firmar sua verdade. Se vive entre vítimas, ainda precisa ser necessário para se sentir amado. Se envolve com encantadores, ainda adora aprovação mais do que clareza. A sombra atrai a máscara. A sombra é tudo que você reprimiu para ser amado. Você se tornou agradável, sensível, confiável, mas perdeu seus instintos. Reprimiu a raiva e tolera desrespeito. Reprimiu a intuição e ignora alertas. Reprimiu a autoproteção e permite que se alimentem de você. E não queria que você fosse frio. Queria que fosse completo. Para isso, pare de fingir que seu amor é infinito, que sua paciência não tem fim, que sua confiança deve ser gratuita. Não deve. Nem todos merecem acesso a você. Reveja seu círculo. Quem te suga? Quem te confunde? Quem precisa de contexto para te tratar bem? Saia silenciosamente. E dizia: o afastamento é consciência em ação. Deixe sua sombra falar. Diga não. Sinta raiva. Questione. Sua sombra não é vilã, é guardiã. Não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Now explique. Quem merece sua energia? Entende seus limites. Os tóxicos exigirão justificativas. Deixe-os. Não convença o inconsciente. Apenas se torne claro demais para ser confundido. Confie no que sentiu da primeira vez. A intuição é seu radar primitivo. Não é paranoia, é proteção. Escute-a antes que o tempo te obrigue a aprender pela dor. Carl Jung não queria que você temesse o mundo. Queria que você parasse de temer seu próprio poder. Quando você integra sua sombra, você se torna alguém que nenhum manipulador alcança, nenhum narcisista engana, nenhum competidor abala. Você se torna alguém completo, desperto e, finalmente, impossível de ser usado. Se esse conteúdo te sacudiu, se tocou em algo que você sempre sentiu, mas nunca soube nomear, então você precisa continuar essa jornada. Inscreva-se no canal, ative o sino e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair da cegueira emocional. Juntos, estamos construindo um espaço de consciência, maturidade e verdade. Doa a quem doer. E lembre-se, você não está aqui por acaso. Talvez essa seja a primeira vez que alguém te mostrou que ver a verdade pode doer, mas continuar cego destrói. A escolha, agora, é sua. Nos vemos na próxima revelação.